Boa tarde, boa tarde. Gente, eu vou dar um tempinho para o Instagram avisar todo mundo para entrar. Oiê, oi, Loren. Boa tarde. Vou dar só 2 minutinhos, gente. Desculpa o atraso. Tive um probleminha técnico básico. Por isso que eu atrasei, desculpa. Mas estou aqui. Espero que todo mundo esteja de buchinho cheio pra me ver, né? Pra todo mundo ficar melhor, né? Tipo, todo mundo de buchinho cheio pra me ver. Gente, tá dando pra ouvir direito? Tive uns probleminhas básicos e técnicos. Deu pra ver que a Lari me respondeu. Dá só mais um minutinho, tá, gente? Pra avisar pro Instagram, avisar todo mundo e tal, tá? Eu gostava de colocar musiquinha, né, gente, antes de começar as lives, mas eu nunca entendo que música que pode colocar, que música que não pode. Aí teve uma música que uma vez eu coloquei, aí, oi, Yogi, tudo bem, Rô? Aí eu nunca sei direito que música que pode colocar ou não, porque uma vez eu coloquei teve 2 músicas que eu coloquei, aí eu fui subir pro YouTube. Aí vocês acreditam que não deixou, o YouTube não deixou eu subir o vídeo da live? Aí eu fiquei tão chateada, porque a live tinha sido tão legal e por conta da música que eu coloquei no começo, não deixaram. Fiquei chateada, básica. Porque, né, eu detesto perder conteúdo, né, gente? Ai, gente, hoje eu estou com o meu look do Pará, tá vendo? Dicionário do Paraense. Eu ganhei isso aqui de uma cliente minha, que é de Belém, junto com as pulseirinhas. Eu amei que ela percebeu que eu uso muito rosa e vermelho. Ai, não é fofo, gente. E eu tenho uma mania, assim, eu tenho uma coisa de querer eternizar, sabe? Os momentos, eternizar as coisas. Então, se eu ganho uma blusa, uma coisa de alguém, assim, eu gosto de, tipo, vou gravar um vídeo, porque mesmo quando essa blusa não existe mais, tem o vídeo lá com aquela blusa. Às vezes a minha mãe me dá muito aquelas coisas de pôr no cabelo, assim. Aí eu gravo um monte de vídeo com um negócio no cabelo, porque quando aquele negocinho não existe mais, tem o vídeo. E aquilo existe, sabe? Eu sou a pessoa apegada com essas coisas. Vocês têm disso? Eu tenho disso. Que aí é legal, porque a produção de conteúdo aqui, ela é legal também, porque você vai documentando a sua jornada, literalmente, né? Porque quando eu olho lá, eu comecei esse Instagram aqui em 2017, mais ou menos, quando eu olho lá os primeiros posts, eu falo, nossa, que diferença, né? Então eu acho legal também que vai documentando a nossa jornada, né? E aí nisso eu vou incluindo elementos, né? Lugares, algum enfeite, alguma coisa, que uma vez uma tia minha me deu umas flores tão lindas. Nossa, eu corri pra poder gravar vários vídeos com essas flores, porque foi num dia tão legal. E aí, então, eu sou dessas, gente, tipo, apegada. Bom, gente, vamos começar, né? Essa live aqui é a live que eu trago a análise de mapas. Então, vocês me trazem questões e eu analiso aqui através, né, através dos dados que vocês me passam e as questões que vocês me pedem. Eu analiso aqui, né, nessa live. Então, a live de sexta-feira, meio-dia e meio, é sempre assim, é sempre analisando mapa de seguidores, mapa de quem vai me mandando aí com essas questões, tá? A live de domingo é uma live já mais profunda, falando com relação a aspectos mais profundos do mapa. Então eu vou sempre escolher um tema e vou destrinchar esse tema, tá? Então na sexta tem essa coisa mais prática, mais de vocês verem também o que faz um astrólogo, porque eu gosto de trazer essa questão, porque muita gente tem essa dúvida, né, de o que afinal um astrólogo faz da vida, né, como que é o nosso dia a dia. E no domingo eu aprofundo um pouco mais aí de um determinado tema, tá? Então tem essa questão. Bom, hoje eu vou começar por um mapa, deixa eu só colocar o mapa aqui no computador para mostrar para vocês. Esse mapa aqui
A Mames desse adolescente me mandou os dados e ela comentou, é um filho adolescente, ele tá com Saturno passando no ascendente. Então, ela pediu pra dar uma olhada com relação a isso, e ela pediu pra analisar aí como está sendo esse período pra ele, como será esse período pra ele. Principalmente porque, assim, ele já tá próximo de fazer aniversário, dele é dia 27 de outubro, então ele já tá próximo da revolução solar dele, já tá próximo de um novo ciclo, com certeza ele já tá sentindo aí essas questões do próximo ciclo, então ela pediu pra dar uma olhada de como será esse ciclo, e o que é interessante, né? Antes até da gente começar, eu vou mostrar o mapa dele, vou colocar depois para vocês verem alguns pontos que eu achei muito interessante de observar, mas até explicando um pouquinho como que a gente faz numa análise, né? Antes de analisar um trânsito, a gente sempre vai olhar o mapa natal, sempre vai olhar como aquela questão está para aquela pessoa já ali no mapa natal, né? Nesse desenvolvimento. Então, para essa pessoa, esse trânsito vai ativar determinadas coisas dependendo de como aquilo já está no mapa natal. Então, por isso que sempre, em qualquer mapa preditivo, a gente vai primeiro olhar no mapa natal como é esse padrão, como que, né, quando a gente tá conversando com a pessoa também, como é esse padrão e como ela percebe. Então, por exemplo, se você é astrólogo e você vai fazer a leitura do mapa de alguém, você precisa entender como é o padrão e perguntar para a pessoa como ela percebe aquele padrão. Porque, assim, todos nós temos esses posicionamentos no mapa, porém, depende do nosso nível de consciência daquele padrão, se a gente está vivendo num modo, por exemplo, muito automático do padrão. Então, o padrão, ele tem as características daquele posicionamento. Porém, às vezes a gente tá vivendo meio que no automático, sabe? A gente vai vivendo assim no automático e às vezes a gente já tem mais consciência daquele ponto, então a gente tá se aproveitando mais. Tem uma coisa que é até interessante na astrologia, a gente menciona bastante isso entre nós astrólogos. Os pontos que são de facilidades no mapa, infelizmente, eles normalmente são desperdiçados, digamos assim, pela pessoa. Por quê? Porque aquilo ali é mais fácil, aquilo flui mais pra pessoa, então ela não aproveita tanto. A menos que ela tenha consciência disso e ela tenha a ação de aproveitar melhor daqueles pontos. A gente acaba tendo uma tendência a ficar muito preso nos problemas do nosso mapa. E eu tenho muito essa filosofia de vida sagitariana, né, otimista, assim, de mostrar que, assim, independente se você tem 30 pontos de desafios no mapa, você tem ali vários outros pontos bons e que você pode colocar força neles e através dessa força você tem uma facilidade maior de lidar com aquelas outras questões. E não passar a vida inteira muito focada naqueles pontos de problema, deixando, assim, passar aquelas oportunidades boas do seu mapa, que é uma facilidade, que é uma coisa boa pra você, deixa passar, sabe? Tipo assim, isso aqui passa. E aí a gente foca naquele problema. Então, não é uma visão. Eu gosto sempre de falar, né? Não é uma visão cor-de-rosa do mundo, sabe? Não é isso. Não é uma visão, utópica. Não, mas assim, a gente tem na nossa vida as coisas boas e as coisas ruins. Não adianta a gente ficar focado só nas ruins. As boas estão ali, a gente pode se aproveitar delas e a gente pode reforçá-las, porque a gente vai ficando cada vez mais fortalecido para lidar com os nossos problemas, para lidar com os pontos difíceis do mapa. Então, esse padrão aí, e de como, então, esse aspecto está para a pessoa é sempre muito importante. Então, como astróloga, quando eu vou fazer leitura, eu sempre tento entender para a pessoa, com a pessoa, como aquilo está para ela, entendeu? E aí, se você é astrólogo, sempre entenda com o seu cliente o momento dele, o contexto de vida, e entenda com ele como ele percebe aquele padrão ali do mapa natal, sobre várias coisas. Às vezes você vê uma dificuldade ali, um desafio no mapa, mas às vezes é uma pessoa que é muito autoconsciente, é uma pessoa que tá sempre se olhando, sempre se percebendo, e ela em algum momento percebeu aquilo, mas ela foi trabalhando. Então, se você for falar daquela dificuldade no mapa pra ela, naquele momento é capaz dela ficar até assim,
nossa, mas o que você tá falando? Então acontece isso. Então, às vezes é uma dificuldade que a pessoa já percebeu, já trabalhou na vida dela, ela já superou aquela dificuldade, aquilo não é mais um ponto ali de aquele calo, aquele pedra no sapato, né? Então, pra ela, tá tudo bem com relação àquilo ali. E aí, é legal sempre entender esse contexto, entender pra ela como que está. Porque, né, todos nós temos isso, tá, gente? Ou, se não, é aquela pessoa que ela tem aquele padrão no mapa, mas ela tá levando a vida muito no automático do padrão. Então, é uma coisa que ela até sente, mas não percebe muito por quê, entendeu? Então, toda essa introdução, ela é importante no momento que você vai olhar um mapa. E você vai olhar os trânsitos, né? Você vai olhar os trânsitos, mas como que é esse trânsito para aquela pessoa? Porque como está esse padrão no mapa dela? Então, entrando aqui, para entrar nesse mapa que eu vou mostrar, deixa eu colocar aqui, nesse mapa que eu vou mostrar para vocês, é um adolescente, então é claro que é uma fase aí que nós já somos adultos, a gente sabe muito bem que era, né, difícil, né? É uma fase difícil, uma fase que essa construção do ser humano está muito forte nesse. Às vezes a gente se sente perdido, às vezes a gente se sente muito desconectado de tudo, não se sente pertencente a nada, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que gosta. É um período mais confuso, é um período de encaixe. Por quê? É um período de transição de fases, muito importante, né? Então a adolescência tá aqui, entre uma fase da infância para a fase adulta, né? Então tá aqui, entre. Então é uma fase confusa mesmo, porque você... É como se a pessoa sentisse assim, eu não sou nem uma criança, mas eu também não sou um adulto. Então, o que ele busca muito de referência? Busca uma referência, às vezes, na infância, e busca uma referência na vida adulta por conta das pessoas que ele convive. Mas ele mesmo não está nem lá, nem cá. Então, eles se sentem, assim, muito nem lá, nem cá. É um período de transição, realmente, que é difícil, que é para o desenvolvimento do ser humano. Então, a pessoa entende que ela está se desprendendo ali de um mundo onde ela era muito protegida, muito dependente, mas que ela precisa agora trabalhar essa construção para vida adulta, né? Trabalhar essa construção pro que ela vai viver, para essa nova, né, essa nova fase, nova etapa. Então, entender também essas fases aí da pessoa ao ler o mapa é muito importante, porque é claro que um adolescente, ele não vai conseguir assimilar certas coisas igual um adulto assimilaria, porque ele não tem bagagem para isso, ele não tem experiências para isso, não tem esse desenvolvimento todo. Mas o que é interessante, né, como é a mãe dele que está vendo isso, eu até falo isso, gente, porque assim, tem muito adolescente que pede leitura de mapa, viu? Eu acho que assim, a astrologia acabou difundindo bastante, graças a Deus. Então, muitos pedem, mas no caso aqui foi a mãe que pediu. E como que a mãe pode, então, orientar? Às vezes é um adolescente que, se a mãe fala de determinados aspectos diretamente, assim, por exemplo, você tá passando por uma fase tal, astrologicamente falando, às vezes é um adolescente que aceita, ele acha legal. Às vezes não, às vezes é um adolescente, né, uma pessoa que, não gosta desses assuntos e tá tudo bem, a mãe pode orientar. Então eu acho muito interessante aqui, tá? Então sempre, né, entenda esses passos ao analisar. Se você é astrólogo, né, entenda esses passos, e você como cliente entenda esses passos também para você fornecer informações para o astrólogo, para que ele consiga cruzar tudo isso e te ajudar, sabe? Então, primeiro entenda lá, é o trânsito que você quer, tá bom, mas entenda o mapa natal, entenda esse padrão, entenda como é o padrão ali do seu mapa natal pra você, se aquilo já tá muito consciente, ou se não, se aquilo tá num momento em que é tudo muito automático pra você tá levando isso de uma forma muito automática na vida, e com isso você acaba não conseguindo entender mesmo, porque quando a gente traz para o nosso consciente é que a gente consegue entender. Então entenda esses padrões, entenda a fase da vida, entendeu? Você fazer um mapa de uma pessoa que tem 50 anos de idade,
Você precisa entender o que normalmente pessoas com 50 anos de idade estão vivendo, que tipo de experiência elas buscam, qual é o desenvolvimento que ela teve até ali. Então, é extremamente importante você entender todos esses posicionamentos, entender todas essas fases, né? Porque só de a gente entender, gente, essas fases, né, da vida da pessoa, só de você entender como que o ser humano funciona. Então, como que o ser humano funciona? Como que o ser humano busca o desenvolvimento, porque isso também é muito importante. Você entender numa leitura, a astrologia nos ajuda também nisso, de você entender como, né, o que e como o ser humano busca certos desenvolvimentos, né? Porque através do mapa a gente vê muito o que o ser humano busca e como ele busca. Então, é extremamente importante você saber dessas fases e se conectar com isso. Porque aí você começa a entender mais como que você pode ajudar aquela pessoa e como você pode se ajudar a entender todos esses aspectos, né? Então, para esse adolescente, existe essa questão que eu mencionei, né? Que a fase da adolescência é uma fase muito de transição ali, da infância para a vida adulta. Então, sim, muita coisa é confusa para a pessoa não entende. Então, é uma fase que aquele ser, ele precisa de muito apoio, para se desenvolver, né? E falando de Saturno, que foi o que a mãe dele pediu para olhar. Saturno, gente, é o planeta que fala sobre nosso amadurecimento, sobre disciplina, sobre como a gente busca plantar bem para colher bem. Então, é como esse plantio é feito para que a gente consiga uma boa colheita. Então, o Saturno, quando ele passa, inclusive, nas casas do mapa, ele vem te cobrar o que você fez, entendeu? E ele vem trazer a colheita do que já foi feito. Então, e aí, gente, já entra também naquela questão de o Saturno é bom, é ruim. Gente, tipo, não existe isso, tá? O planeta, ele né? Agora, como está? Lembra as suas fases de vida? Como que você está? Porque, independente do que acontece na sua vida, independente do que você sinta, aquilo vai ter um peso maior dependendo da fase de vida que você está vivendo. Se você está vivendo uma fase de vida mais preparado, independente do que aconteça ali de influência, digamos assim, você vai lidar de uma forma diferente de quando você não está se sentindo tão bem preparado. Então, Saturno, quando ele passa pelas casas do mapa, ele traz essa questão. Ele traz a questão de como que você veio trabalhando essa área da vida. Então, ele sempre tá fazendo ali, né, a volta no nosso mapa, ele fica um bom tempo em cada casa. Então, ele vai cobrar, ele vai falar, tá, mas o que você tá fazendo aqui nessa área da sua vida? Quando o Saturno tá passando pela sua área de finanças, é um longo período em que você vai se sentir muito, muito, muito cobrado nessa área da vida. É essa área que você vai se cobrar. Essa área em que você vai sentir essa influência você tá amadurecendo essa área da sua vida? Você tá tendo disciplina para lidar com todos esses assuntos? Como que você está plantando as coisas aqui para colher? Então, é o plantio. Ele traz essa colheita de acordo com o que você veio plantando no período anterior e ele ele traz essa questão e esse seu plantio agora para uma próxima colheita, como que tá sendo? Então, quando a gente olha um trânsito em determinada área do mapa, a gente vai sempre, claro, olhar lá no mapa da pessoa como que esse posicionamento está, né? Então, lembra, mapa natal é extremamente importante, você vai olhar como é o padrão. E como que aquilo pode influenciar naquele momento para aquela pessoa, sabe? Então, é um período realmente muito importante, porque você vai se sentir cobrado, você vai se cobrar bastante, você vai se sentir limitado também, porque Saturno, ele faz a gente entrar em contato com as nossas limitações, ele faz a gente entrar em contato com as limitações que a vida tem mesmo. A gente não pode tudo, a gente não dá, não é assim que se vive, né? Fazendo tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não é assim. Então, Saturno, ele nos lembra que, tipo, não pode tudo, não dá tudo.
Quais são as suas limitações? Quais são as limitações daquela área da vida que às vezes você tá fugindo? Quais são as suas limitações que você não está entendendo, integrando para conseguir passar por uma nova fase da sua vida melhor, né? Claro. Então, Saturno traz isso. Saturno em trânsito também, ele vem mostrar muito qual área da vida que a gente está em construção, que vai nos preparar para a próxima casa do mapa que ele vai entrar. Então, o zodíaco, gente, a mandala astrológica, ela tem uma razão de ser. A casa 1, o que ela significa, tem uma razão de ser para a casa 2. E o que a casa 2 significa, tem uma razão de ser para a casa 3. E assim vai. Então, o Saturno, ele mostra muito o que a gente está se preparando para ficar literalmente mais preparado para a próxima fase, para você trabalhar os próximos assuntos. Então, entendido isso, do que é o padrão natal, o que é o Saturno e em trânsito, o que ele traz, eu vou virar a câmera aqui um pouquinho, vou mostrar o mapa desse menino, né, do adolescente, para mostrar para vocês um pouquinho como é o Saturno dele, tá? Como que tá esse padrão aqui natal, e mostrar em trânsito o que ele pode estar sentindo. Então, é dessa forma que a gente faz a análise, tá bom? Eu vou virar minha câmera rapidinho, tá, gente? Então, aqui tá o mapa dele, tá? Tá vendo? Ele tem o Saturno, esse aqui é o símbolo de Saturno, tá, gente? Ele tem o Saturno em Virgem e na casa 8 aqui do mapa, ó. Ele tem acidente em Aquário, tem Leão aqui na casa 7, o Saturno dele tá em Virgem na casa 8. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que analisar, gente, é que Saturno é o regente do ascendente dele. Porque ela me falou que ele está em trânsito, né, de Saturno, tá vendo, ó? Isso aqui é o mapa de trânsito, coloquei aqui em trânsito. Então, isso quer dizer que Saturno, neste momento no céu, está influenciando qual área do mapa dele? A casa 1, ou ascendente, tá? Então, por isso é que eu vou olhar aqui como está essa regência toda, para eu explicar para vocês como a gente vai detalhando isso, quando a gente vai esmiuçando todas essas informações. Bom, o Saturno dele está em Virgem na casa 8 e esse Saturno rege, né, a casa 1. Esse Saturno tem rege, gente, assim, tem uma conexão com a casa 1. Então, ele é um menino que, né, está aqui em desenvolvimento, mas quem tem esse Saturno regendo a casa 1, existe um interesse por assuntos da casa 8. Então, vamos supor que você tem um ascendente em Virgem e o Mercúrio está na casa 7. Então, interesses por esses assuntos. Então, onde a gente tem o regente do ascendente, mostra muito qual assunto que a gente costuma ter interesse, entendeu? Mostra dessa forma. Então, para ele que tem esse Saturno aqui, nessa casa 8, regendo ali a 1, ele tem interesses por assuntos da casa 8. Então, boa capacidade para ganhos também, aptidão para áreas exatas, principalmente porque ele tem Saturno em Virgem. É um Saturno bem analítico, né? Aqui, então, essa casa 8 fala de finanças dos outros, né? Dinheiro dos outros. Como a gente lida com o dinheiro dos outros. Então, esse posicionamento dele aqui demonstra muito isso, né? Boa capacidade para ganhos, habilidade mesmo para áreas de exatas, habilidade em gerência financeira, contabilidade, área bancária, né? Como o Saturno dele está em Virgem, então, mostra essa questão na casa 8, né? Discrição, pessoa mais profunda, reservada, pode ter um humor mais sarcástico aqui, né? Também com esse Saturno, né? A casa 8 fala também de transformações, então, daquilo que é mais profundo mesmo. Então, transformações de vida é uma pessoa que busca transformações. Ele sempre vai ser aquela pessoa buscadora de transformações. Então, aquela pessoa que sente aqui como ela está no mundo e ela busca se transformar
para lidar com essas questões, entendeu? Então, a pessoa mais também íntegra, né? Então, essa integridade, eficiência com esse Saturno em Virgem, com certeza, é uma pessoa bem eficiente mesmo. Saturno em Virgem é um Saturno que se comporta, né? Tipo, não sei se não gosto de falar se comporta, né? Porque mas as características de Saturno em Virgem aí, responsavelmente, mais prático, porque fala dessa questão da responsabilidade. E Virgem é um signo muito prático, busca muita praticidade, né? É uma pessoa que é mais analítica, que se preserva também através dessa capacidade que ela tem de ser analítica, entendeu? Então, para ele, que ele tem uns questões aqui de ser, provavelmente ele é mais tímido, assim, né? Bem provável, mais tímido, mais introspectivo, realmente. Então, ele se preserva muito através da capacidade que ele tem de analisar as coisas, de buscar coisas práticas, ótimo aprendizado, viu, gente? Saturno em Virgem aqui, ótimo aprendizado também, tá? Mas como Virgem é um signo que se cobra muito, e Saturno já é um planeta aqui que já traz essa questão da cobrança, então, muito provavelmente é aquele menino que se cobra muito, entendeu? Pode se sentir mais inseguro, trazer essa questão da insegurança, até ser introvertido. Por quê? Porque, ó, Saturno tá fazendo essa questão aqui com o ascendente. Ascendente é como você se mostra para o mundo. Então, com esse Saturno em Virgem, pode trazer para ele essa introversão por conta da insegurança que ele tem, entendeu? Então, pode ser mais tímido mesmo, ter medo de se expor, medo de expor aquilo que pensa e ser muito autocrítico. E a casa 8 fala muito dessa questão muito nossa, muito íntima. Então, ser muito autocrítico mesmo que ele não demonstre para os outros, entendeu? Outra coisa, vocês estão vendo esse aspecto aqui, ó? Quando a gente fala na astrologia, aspectos e tal, gente, é isso aqui, esses aspectos. É a comunicação entre as áreas do mapa, entre os planetas, etc. Ele com essa oposição, tá? Esse aspecto aqui, ó, os planetas estão em oposição. Ele tem uma oposição de Saturno com Urano, então existe um conflito para ele na vida entre essas áreas, conflito entre o que esses dois planetas representam, né? E aí, falando do trânsito também na casa 1, que aí eu vou virar a câmera para mim, para de mostrar o mapa aqui. Esse trânsito na casa 1 traz para ele muito, tá vendo aqui? Vai ficar bastante tempo aqui, né? Desenvolvimento de quem ele é no mundo, porque o ascendente fala sobre isso, como ele se mostra, a autoconsciência dele. Pode sentir mudanças físicas também, tá? Porque o ascendente fala do nosso corpo físico. Então, ele pode sentir mudanças nesse físico também. Então, assim, o tempo que porque Saturno, tá vendo? Ele vai transitar por toda essa casa, fica um bom tempo aqui. Então, durante todo esse período que Saturno vai passar por aqui, é um período em que a pessoa constrói os assuntos dessa área, da casa 1, entendeu? Então, traz um despertar para esses interesses e prepara ele para viver um novo ciclo, né? Desenvolvimento de todo o mapa. Porque o nosso ascendente, gente, ele é a motivação primária. Então, lembra que eu mencionei que onde Saturno está passando, ele vai nos preparar para vivenciar as próximas experiências. Quando esse Saturno dele sair daqui, vai vir para cá, que é a casa de finanças, valor, o seu dom de colocar coisas no mundo, né? Assim, gerar dinheiro, o seu dons naturais, né? Talentos naturais para gerar dinheiro. Então, Saturno aqui tá preparando ele para entrar em contato com esses assuntos. Vou virar a câmera para mim, peraí. Voltei. Então, gente, lembra daquela oposição ali que eu mencionei, né? De Saturno com Urano, está tendo um conflito. E por quê? Quando a gente tem uma oposição no mapa, claro que vai depender da oposição de que planeta que tá, que casa que tá, que área da vida que tá ali.
Mas uma oposição traz essa questão de conflito mesmo, conflito de interesses relacionados ao planeta. Então, a oposição que ele tem no mapa natal é de Saturno com Urano. Então, existe na vida dele, porque lembra, o mapa natal é o seu padrão, aquilo que você está em desenvolvimento, aquilo que você percebe mais, que você está desenvolvendo ao longo da sua vida. Então, para ele, essa oposição no mapa, né, de Saturno com Urano, o que vai trazer de conflito, né? O que muito provavelmente ele já sente, principalmente estando aí na adolescência. Traz um conflito entre o que esses dois planetas significam. Então, Saturno, ele limita, ele pede responsabilidade, traz essa questão do amadurecimento e tudo mais. E Urano? Urano já quer romper. O Urano tem mais essa questão do romper padrões, de ir para um outro nível, mas rompendo padrões, questionando. Então, para ele, existe esse conflito interno de, sabe, é como se fosse um conflito assim, ó, eu vou ser rebelde ou vou ser certinho? Sabe, falando bem... nada astrologuês aqui, mas tentando explanar melhor, é como se ele sentisse esse conflito, sabe? De eu vou ser certinho ou eu vou ser mais rebelde? Eu vou fazer as coisas muito dentro de um padrão estabelecido, eu vou fazer as coisas muito dentro do que é esperado de mim ou não? Porque o Urano fala muito também do que a gente faz que as pessoas não esperam, as pessoas não imaginam. Ele traz essa questão do inesperado. Então, para ele, existe já no padrão natal dele essa questão do esse conflito dentro dele. Eu faço o que as pessoas esperam de mim, né? Vou ser certinho, responsável, ou eu vou fazer aquilo que ninguém espera de mim. E aí a pessoa, ela vive esse conflito, entendeu? E aí, o que acontece? Ao longo da vida, ele vai achar o equilíbrio disso, ele vai achar o que faz mais sentido pra ele. Porque mesmo que a gente tenha, às vezes, um conflito de faço isso ou faço aquilo, tem algo que é muito forte pra nós, né? E ele vai achar esse eixo aí dessa questão, esse equilíbrio para esse eixo. Mas essa oposição traz muito isso pra ele. Vou ser certinho ou vou fazer o que ninguém espera. Então ele oscila entre essas duas polaridades aí, tá? Então, Saturno em trânsito aí na casa 1, então vai fazer com que ele repense esses assuntos com relação ao ascendente, a quem ele é pro mundo. Adolescente, né, gente, ele pode estar passando por um momento, mesmo que ele não demonstre, mas ele pode estar passando por aquele momento de se preocupar com a sua imagem, porque o ascendente é o nosso corpo físico. O ascendente fala do nosso corpo físico. Se preocupar um pouco mais, sabe? Às vezes, Saturno no ascendente pode trazer até em trânsito, né? Pode trazer até às vezes uma baixa vitalidade, sabe? Não é um momento em que a pessoa se sente com muita vitalidade, não. Acontece, isso é comum com o trânsito de Saturno no ascendente, mas essa preocupação com o corpo físico, a preocupação com a sua imagem, às vezes é uma pessoa que antes nem se preocupava com o que os outros achavam dela, como que as pessoas a viam fisicamente falando, e quando Saturno transita ali no ascendente, ela começa a se preocupar. Ela começa a se preocupar de como que as pessoas estão vendo, como que as pessoas a percebem, né? Então, isso pode acontecer, tá? Então, essa foi a análise desse mapa, né? Desse adolescente que a mãe dele pediu pra verificar como seria esse trânsito aí na casa 1, tá? Gente, quem tiver dúvida, vai me mandando, porque assim que eu terminar de analisar a outra questão enviada, eu olho pra responder. Ou depois também vocês podem me mandando pelo direct e tal, que a gente vai conversando. Pode ir mandando pelos comentários também, tá? Bom, qual que é o outro mapa? E aqui eu até coloquei, se eu consigo abrir, onde a mãe dele me passou, cadê? Onde a mãe dele me passou o que tá acontecendo, né? Achei interessante,
para vocês ficarem na mesma página que eu do que eu vou analisar nesse mapa, né? Bom, tem 10 anos de idade, né? É um menino também, 10 anos de idade. E a mãe dele que enviou essa questão e pediu para eu analisar alguns pontos do mapa dele. Eu vou ler que acho que fica melhor, né? Bom, ela colocou assim, ó. O filho dela é filho do primeiro marido, com quem ela colocou aqui, ó. Ele é filho do meu primeiro marido, com quem tive um relacionamento estável de 10 anos. Quando me separei, ele tinha apenas 1 ano e 6 meses. Ele nunca pagou pensão. Mora a 1 quilômetro da minha casa e não convive. O motivo, o pai deixou bem claro. Se não pudesse ter a mãe, o filho, ele não queria. Só por Deus, né, gente? Se um homem falar uma coisa dessa, né? Mas tudo bem. O motivo... isso. Meu marido atual faz muito bem o papel de pai, mas também que Deus é bom, né? Com as pessoas e manda um homem de Deus para a pessoa, né? Meu marido atual faz muito bem o papel de pai. Queria ver com você se este afastamento traz algo maléfico para o menino, né? Não vou falar o nome dele aqui, né? Acho que não cabe. Queria ver com você se este afastamento traz algo maléfico para o filho dela. Ele não gosta nem que a gente toque no nome do pai. Já disse que quer trocar de sobrenome. Nunca falo mal do pai dele. Uma mãe maravilhosa, né? Parabéns, tá? Vou explicar um pouquinho pelo lar da constelação familiar. Maravilhoso que a mãe, quando tem problemas ali com o ex, né? Com o pai da criança, quando ela não fica falando mal, né? Do pai pro filho. Isso causa muito problema, gente. Eu já vou explicar. E ela colocou, nunca falo mal do pai dele. Parabéns, maravilhosa. Gosto até de destacar as semelhanças e ele fica bravo. No geral, ele é um menino de ouro, estudioso, organizado e educado, meu orgulho. Olha que interessante, né? Ela disse que queria que eu olhasse essas questões, né, no mapa. Por quê? Ela tem medo, né, que essas questões que esse menino tem, como ela menciona aqui, ela tem medo que essas questões de problema que ele tem com o pai, que isso atrapalhe o futuro dele, que deixe cicatrizes, sequelas realmente e atrapalhe o futuro dele. Então ela pediu para olhar o mapa. Porém, ela pediu mais esse olhar terapêutico da coisa. Então, achei muito interessante, gostei muito dela trazer essa questão aqui pra gente olhar. Então, gente, primeiro de tudo, o mapa a gente consegue ver todas as informações, principalmente a questão do potencial. Qual é o potencial que você tem para determinadas áreas? Carreira, finanças, relacionamento, tudo. Então, como que essa união aí da astrologia com terapias holísticas, como que isso pode te ajudar? A astrologia, ela traz o quê? O autoconhecimento, esse direcionamento mesmo, né? No sentido de você se conhecer através dessas informações. E também as fases, porque o mapa natal fala dessas suas características e os outros mapas preditivos, eles vêm para trazer a informação das nossas fases de vida. Então, a astrologia traz essa questão do autoconhecimento. Quem eu sou, que fase que eu estou, o que eu gosto, o que eu valorizo, o que eu não valorizo, qual a minha dor, quais são quais são os meus pontos de dificuldade, quais são as minhas curas, né? Então, o mapa, ele traz essa questão, né? Ok. As terapias, elas vão te ajudar a desenvolver alguma coisa, principalmente, que seja de dificuldade. Então, quando eu trago aqui sempre unindo aí essas informações, é sempre com esse objetivo de mostrar para vocês que o mapa, ele te traz o autoconhecimento e o que você tem dificuldade, busque uma ajuda. Busque uma ajuda terapêutica para você conseguir trabalhar aquele ponto, desbloquear várias outras coisas na sua vida, tá? Então, é por isso que eu gosto de trazer sempre essa correlação, né? Eu sou terapeuta holística também, então, claro, eu trago muito aqui para vocês coisas que da minha vivência no dia a dia e atendendo as pessoas.
E claro, do mapa também, porque através da leitura do mapa as pessoas me trazem muitas informações e eu acabo conseguindo enriquecer o meu conhecimento através do que as pessoas trazem. Então, neste caso aí, por que foi muito importante ela trazer essa questão? Porque, como todo mundo, esse menino, né, ele tem apenas 10 anos de idade hoje, mas assim, pensa que ele tem a vida inteira pela frente. Ele tem ali no mapa dele todo um potencial, né, de desenvolvimento e que, sim, essa questão dele com o pai, com certeza pode trazer bloqueios, com certeza não, assim, com certeza pode não, com certeza, se ele não trabalhar isso em algum momento, vai trazer bloqueios. Porque aí, já entrando nessa questão da constelação familiar, a gente tem uma conexão, gente, muito importante com a nossa origem, né? A nossa origem, nós somos 50% pai e 50% mãe. A gente tem uma conexão muito forte com essas figuras, né? Com a nossa família, com a nossa origem. Quando a gente tem problema com uma dessas partes, a gente é como se a gente se sentisse o quê? Incompleto. Então você tem lá o seu pai e sua mãe, você tem características de um e de outro, certo? Pois é, se você tem muito problema com uma dessas partes e você não consegue lidar com isso, é como se você rejeitasse parte de você. Porque parte de você é daquela pessoa. Então, é muito profundo mesmo, sabe? É muito, muito profundo. É muito importante esse entendimento. E aqui, gente, vale frisar uma coisa que eu gosto sempre de falar para as pessoas. Você não tem que achar que a partir de agora você tem que conviver vamos supor que você teve uma mãe que foi muito violenta com você de alguma forma e tudo mais. Não quer dizer que honrar essa mãe, pegar esse aprendizado, quer dizer que você vai ter que conviver com ela agora 24 horas por dia. Você vai ter que olhar para essa situação e falar, nossa, que legal, que ótimo que foi. Não, não é isso. Não é negar o que foi. É você ressignificar, você trazer força para sua vida para você seguir em paz e você entender que independente de como aquele pai e aquela mãe eles foram, você tem muito deles dentro de você, né? Você tem, até porque, gente, ninguém é 100% mal e nem 100% bom. Nós não somos 100% bons e nem 100% maus, ninguém é. Então, aquele pai e aquela mãe, eles exerceram um papel extremamente fundamental nessa construção de quem você é. Então, vocês já perceberam, gente, por exemplo, quem passou, né? Quem passou por um processo de adoção. Então, os pais que adotaram uma criança bebê, né? Por mais que eles tenham adotado desde bebê, que eles tenham criado aquela criança ali desde bebezinha, vocês já perceberam, né? Vocês já tiveram contato com algum? Aquela criança manifesta coisas muito, muito particulares que não tem nada a ver com aquela criação que ela teve e que os pais ficam, gente, né? Ela nunca aprendeu isso aqui, como ela é. E por que isso, gente? É a conexão com a nossa origem. A conexão com a nossa origem é muito importante, é muito forte, entendeu? Então, a gente não pode negar isso, não tem como negar isso. Quanto mais você entende a sua origem, entende a importância daquilo que aconteceu, o que aquilo trouxe para a sua vida, mais você consegue seguir em frente com a sua vida em paz. Então, esse entendimento, de novo, não é para você olhar para aquela situação que foi ruim e falar, nossa, que ótimo, que maravilhoso, minha mãe era violenta comigo, ai, que ótimo. Não, não é isso. É você olhar para aquela situação, ressignificar, entender como você pode fazer com que a sua vida fique mais leve lidando com aquilo. Porque, gente, muitos de nós, às vezes a gente carrega dores a vida inteira, sabe? A gente não para olhar para aquela dor de coisa que aconteceu na nossa infância, na nossa adolescência, e a gente tá ali, sabe? Carregando aquilo, carregando a vida inteira, e aquilo só faz mal, né? Pra quê? Entendeu? As coisas também tem que ter um tempo na sua vida, né? Acho que em todas as outras coisas que estejam acontecendo com você, aquilo tem que ter um tempo na sua vida. A gente não pode carregar isso pra sempre, porque chega uma hora, gente, que não faz sentido, sabe? Às vezes é um relacionamento amoroso que você teve
que foi muito ruim, você teve um relacionamento indigno. E aí, aquele relacionamento já terminou, já faz uns 5 anos, e até hoje, às vezes você traz dor, você lembra daquilo com dor, você fala disso, você não se relaciona bem porque você tem medo e tal. Olha isso, às vezes assim, 5 anos que aquilo acabou. Então, você passou 5 anos carregando uma dor, sabe? Remoendo aquilo, remoendo, aquilo nem tem mais razão de ser na sua vida. Já passou aquela fase, já deu o tempo de você ter o aprendizado daquela situação e seguir em frente. E assim vale para essas questões de família. Todos nós, né? Assim, todos nós temos esses BOs, né, com família, né? Então, e a gente precisa olhar. A Leila falou, adorei suas unhas. Obrigada, Flor. Gente, eu sou uma pessoa que, tipo, eu tenho literalmente a coisa do... quero passar esse, não sei qual que eu passo. Eu passo os dois, um em cada mão. Ou eu pinto um de cada cor. Eu já resolvo o assunto, né? A doida mesmo, né? Eu faço isso, às vezes eu pinto de umas 5 cores, porque na hora que eu vou fazer minha unha, eu fico, gente, eu passo qual, né? Tipo, aí foi assim, gente, ontem, foi assim, tipo, eu não sabia se eu passava o roxo, se eu passava o azul, aí na dúvida eu passei os dois. Ficou legal, gente? Obrigada, viu? Momento blogueira. Oi, meninas, tudo bom? Depois eu passo o nome da cor. Voltando. Então, gente, a gente olha essas questões de família, porque todos nós passamos por umas coisas assim. E a gente ressignifica e vive mais leve. Lembrando que a gente tem 50% do pai e 50% da mãe. Independente da característica que você tenha dessas figuras na sua vida, elas estão presentes em você. Elas estão presentes em você. Então, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa ser olhado. Então, eu achei muito, muito, muito precioso essa mãe trazer este assunto. E eu vou até mostrar o mapinha dele aqui também pra vocês rapidinho, gente. Vou mostrar pra vocês rapidinho alguns pontos que eu achei muito interessante de observar. E aí, achei precioso porque ele tem 10 anos de idade agora. Então, imagina, essa mãe vai ter a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento desse menino, acompanhar como que ele vai manifestar essas dores mesmo, entendeu? Como que ele vai lidar com essas dores, como ele vai lidar com todas essas questões, para ele ter uma vida mais leve, porque e aí essa questão mesmo até do mapa infantil, muita gente fala qual é a vantagem mesmo de fazer, né, um mapa de uma criança? A vantagem é muito essa, né? A mãe, ela já vai conhecendo aquelas características que a criança vai desenvolver ao longo da vida. Ela já entende também que tipo de dificuldades que essa criança vai ter ao longo da vida. E ela, como mãe, vai conseguir ir percebendo isso, e quando isso acontecer, ela ajudar aquela criança a desenvolver essas habilidades e a superar as dificuldades, entende? Eu sempre falo, imagina, gente, se os nossos pais, né, falando de pais, imagina, gente, se os nossos pais tivessem tido acesso a essas ferramentas que a nossa geração tem hoje, imagina, seria maravilhoso, porque os nossos pais, eles fizeram, gente, o que eles podiam, de acordo com o nível de consciência que eles tinham. Nossos pais, a maioria, sério, assim, da minha geração mesmo, eu tenho 36 anos, da minha geração, a maioria dos pais, eles casavam para sair de casa, casavam porque a família queria, eles nem tinham uma construção ali de uma inteligência emocional e tudo mais, eles não tinham essa oportunidade, muitos não tinham. Aí tinham filhos com muita dificuldade financeira e naquela busca para sobreviver. Então, assim, gente, às vezes a gente até exige muito dos nossos pais, coisa que eles não têm, eles não tiveram, né? Então a gente às vezes quer que os nossos pais tenham algum entendimento que nada a ver, né? A Leila falou, nunca conheci meu pai, tô com 48 anos, não tenho vontade, porque ele não me assumiu. Minha mãe casou com outro e ele me assumiu e amou como filha. Abandonou minha mãe com 16 anos. Pois essa é uma questão muito forte que eu comentei, né?
não é pra você olhar e falar, nossa, que ótimo, meu pai me abandonou. Ai, que ótimo. Não, isso não é honrar pai e mãe, gente. Não é integrar essa sua história. Quando a gente também rejeita ou o pai ou a mãe, a gente rejeita, gente, parte da nossa história. A gente rejeita parte de quem você é. Então, parte de quem você é hoje foi por causa dessa história. Então, tem uma parte dentro de você que não está sendo olhada. E aí, trazendo para a questão aqui do mapa que ela menciona aqui, que ele não quer ter contato com o pai, né, tal, não gosta, ele quer até trocar de nome. Então, assim, ele está rejeitando parte de quem ele é, porque independente de como aquele pai foi, aquele pai fez parte da história dele. A gente não consegue mudar o passado. Então, quando a gente fala de ressignificar, de entender o seu passado, é por conta disso, gente, porque a gente não consegue mudar o nosso passado. O que a gente vai fazer com o que aconteceu? A gente precisa tentar ressignificar. Né? Porque vai dar pra mudar, voltar atrás e fazer aquele pai ter sido presente, arcar com a responsabilidade dele, não dá, né? Aquele pai, ele não foi assim. Então, o seu passado, ele é um. Então, como que você pode trazer pra sua vida a sua história, acolher a sua história com amor, como ela foi, né? Não é amar aquilo que aconteceu, mas se acolher você mesmo, acolher aquela criança ferida, principalmente, tá? Eu vou mostrar o mapa dele, porque eu achei interessante. O mapa dele deixa eu colocar aqui. O mapa dele tem algumas questões bem claras mesmo aqui de cura mesmo, né? Com relação a algumas áreas. E aí eu queria mostrar pra vocês esses pontos, tá? De desenvolvimento, que aí é algo que ele vai ter que trabalhar mesmo. Vou mostrar aqui Quiron, necessariamente dito. Vou mostrar também, no caso dele, ele também tem Netuno nessa área. Então, vou falar dessas duas questões, tanto Netuno quanto Quiron, nesse mapa, como que isso está para ele, tá? Só que antes de mostrar o mapa, apenas relembrar que o mapa vai falar do seu potencial e de coisas que você pode desenvolver, que vai ser bom para sua vida. E esses pontos de dificuldade vêm mostrar o que você vai precisar olhar para você não perder essas oportunidades. Porque, gente, dependendo da fase que a gente tá e da dor que a gente traz, a gente fica tanto tempo naquela dor e a vida fica puxando a gente para aquela dor. Já reparou? Às vezes tem alguma coisa, tem aquele negocinho mal resolvido na nossa vida, você já reparou que a vida fica te puxando para aquilo? Parece que, assim, uma coisa, tipo, você tá vira e mexe voltando para aquele assunto. Enquanto a gente não resolve, gente, enquanto a gente não olha para aquele ponto, a gente fica, sabe, correndo, né, girando ali em torno dessa questão. A gente fica, a constelação familiar fala muito do olhar para o futuro. Quando você tem algum problema no passado e que você não resolveu, você não consegue olhar para o futuro, para frente. Você fica olhando para trás. E assim, você olha para trás, a sua vida, porque assim, ó, gente, imagina, a sua vida tá aqui para frente, ó. E você tá olhando para trás. Tipo, a sua vida tá aqui. Só que você não olha, você olha para trás. E quem vai, enquanto você tá olhando lá para trás, quem tá olhando para sua vida aqui? Quem que tá cuidando da sua vida aqui? Enquanto você tá lá tão apegada à dor e tudo mais, quem que tá olhando pra sua vida aqui? Ninguém, né? E a nossa vida é pra frente, é o futuro, a construção da nossa vida, independente do nosso passado, gente. A gente não pode se perder de olhar pro nosso futuro, pra quem a gente é, quem a gente quer ser, entendeu? Quem a gente, principalmente, tem o potencial de ser. A gente não pode ficar olhando pra trás, entendeu? Se for uma dor, claro, né? A gente vai olhar pra trás pra trazer essa força e tudo mais, mas não ficar preso. Tem gente que fica preso em algumas questões. E às vezes você até acha que não tá preso numa questão, mas tá, entendeu? Às vezes tem gente que fica assim, e às vezes a gente atende pessoas que falam assim: não, mas meu pai foi horrível comigo e tal, mas eu não tô nem aí pra ele não, ai, nem ligo e tal. Claro que liga, claro que liga. Não existe esse negócio de, ai, meu pai foi horrível comigo e tudo mais, e ai, nem ligo. Não tem como, gente. Esse é o pai. Esse é o pai. Como que não liga?
Será mesmo que dentro de você nem liga? Liga sim, existe essa dor, existe uma mágoa, uma criança ferida que tá pedindo para ser acolhida. Existe uma criança, gente, dentro de nós, todos nós temos uma nossa criança interior, né? Existe uma criança que ela precisa ser acolhida, entendeu? Por quê? Porque ela não foi acolhida lá no passado por aquele pai. E aí, quem vai acolher essa criança? A gente adulto acolhe essa criança. Então a constelação também fala muito sobre isso. Você como adulto, você tem a oportunidade de acolher a sua criança, que não foi acolhida lá atrás por aquele pai, por exemplo, no caso dessa criança aqui. Então, é por isso que é muito importante você olhar para suas questões, porque a gente precisa se acolher, entendeu? Porque existe todo um potencial na sua vida e que, às vezes, ele não está sendo desenvolvido, porque você tem bloqueios, né? No mapa a gente olha isso também, mas existem outras técnicas que e o Theta Healing também, a gente estuda bastante. Eu sou Theta Healer também, por isso que eu falo. O Theta Healing também a gente olha essa questão de que sucesso na carreira, futuro, esse olhar para o futuro é muito relacionado à figura do pai. Tem toda uma explicação, que aqui acaba ficando muito longo, né, gente? Mas tem toda uma questão. Então, pessoas que têm muito problema com o pai, muitas vezes ela tem dificuldades na carreira, ela tem dificuldades em seguir com a vida dela, é uma pessoa que às vezes tem dificuldade em amadurecer. E mesmo que às vezes ela tenha muitos ganhos financeiros com a carreira, é uma pessoa que não se sente feliz, ela não consegue ver um futuro bom, um futuro feliz, ela tá sempre com aquele bloqueio. E problemas com a mãe é muito relacionado também com a questão de abundância financeira. Então, porque a mãe é o nutrir, é o gerar, é o fazer crescer, entende? Essa energia feminina. Então, pessoas que têm muito problema com a mãe costumam ter muitos problemas financeiros. Ou é aquela pessoa que também pode ter muito dinheiro, mas ela não se sente abundante, sabe? É uma pessoa que não se sente próspera. Então, assim, gente, é bem profundo esse assunto, tá? Então, por isso que eu achei muito legal essa mãe trazer isso com essa preocupação, porque ela deixou muito claro aqui que ela escreveu pra mim. Eu tenho medo se isso vai trazer bloqueios pra ele no futuro. E sim, né? Sim, se ele não trabalhar isso vai trazer bloqueios pra ele. Então, é importante realmente, porque muitas áreas, muito potencial do mapa dele pode não ser desenvolvido, né? Ou ser desenvolvido de uma forma bem mais sutil por conta dessas questões, né? E eu vou mostrar então, vou virar aqui para mostrar o mapa dele, rapidinho. Ó. Ele é virginiano, né? Com Mercúrio em Virgem e a Lua em Virgem. Aqui a gente já tem um ponto importante do mapa dele, porque esses planetas pessoais estão com essa força, né? Eles estão fortes por estarem todos juntos aqui em Virgem e na carreira. Então, olha que interessante. Ele tem uma Vênus. Nossa, isso aqui eu achei tão interessante, gente, porque assim, ó. Ele tem uma Vênus na casa da carreira. Então, olha que interessante isso. É uma Vênus na casa 9, desculpa, com conexão aqui. Essas duas áreas têm uma ligação. Por quê? Porque a Vênus, né, o leão, na verdade, rege Sol. Então, tem essa conexão com essas duas áreas, entendeu? Então, o regente da 9 está na casa 10. Então, Sol, ele rege Leão. Então, ele tá aqui na casa 10. Então, esse menino, ele tem potencial para ter uma carreira ligada ao estrangeiro, uma carreira que envolva viagens, relações exteriores, pode ser professor também, professor de destaque, muitos benefícios com assuntos relacionados ao estrangeiro, aqui, né? Áreas de ensino superior, ser um professor de destaque também, né? Aqui é aquela pessoa que as ideias dela podem influenciar, porque a casa 10 fala de carreira, como o mundo te vê, profissionalmente falando também, a sua imagem, né? Aí, então, ele pode ser aquela, né? Tem o potencial de ser aquela pessoa que tem ideias que influenciam pessoas. Posição de destaque, Sol aqui na casa 10, com essa Vênus aqui na casa 9, é uma criança, gente, que vai ter muita possibilidade de ter posições de destaque na vida.
né? De destaque mesmo, destaque profissional, dele ser destaque em algo. Então, é muito interessante, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre esse Quirón e esse Netuno. A casa 4 do mapa fala então dessa nossa primeira infância. Essas áreas do mapa falam bastante sobre a nossa primeira infância. A casa 4 aqui, ó, do mapa fala sobre passado, lar, raízes familiares. Essa é a nossa primeira infância. Então, aqui no mapa, esse eixo, ó, gente, esse eixo é de onde eu vim para onde eu vou. De onde eu vim, qual a minha força, minha fonte. O que eu faço com essa fonte? Busco essa força para ir em direção ao futuro. Entendeu? Porque a casa 10, ela fala de futuro. Então, de onde eu vim? Qual a minha força? E para onde eu busco ir? Qual é esse direcionamento? Entendeu? Então, esse eixo aqui, ó, ele é muito importante. Ele é muito importante. E aí, falando dessa questão, né? O pai abandonou, né? Esse menino, não dá a menor atenção, não dá apoio financeiro, nem psicológico, nem nada. E vejam, ele tem o Quirón e Netuno nessa área. Lembra? Casa 4, passado, lar, raízes familiares, primeira infância. Então, ele tem Quirón. Onde a gente tem Quirón no mapa, gente, é a área da vida em que a gente veio trazer cura. Então, essa criança, essa pessoa, ela veio trazer cura para essa área da vida, entendeu? E Netuno, onde a gente tem Netuno, gente, no mapa, é uma área nebulosa, né? Como se fosse uma área que a gente se ilude também, tem todos esses aspectos, né? Mas trazendo aqui como um significado de Netuno, seria essa questão de uma área nebulosa para a pessoa. Então, para ele, gente, o assunto de passado, lar, sempre vai ser muito nebuloso. E Quirón em peixes? O que significa Quirón em peixes? Porque ele tem peixes nessa área aqui. Quirón em peixes mostra muito momentos confusos na infância, né? Faz com que ele não se sinta inteiro, né? Ele não se sinta parte de algo. Então, como se essa área da vida fosse confuso para ele, entendeu? E lembra que aqui de onde eu vim para onde eu vou? Então, com esse Quirón em peixes, às vezes ele não tem um entendimento do presente para ele ir para o futuro. Ele precisa buscar isso. Então, é como se ele sentisse uma desconexão com a base dele. Vou voltar para minha câmera. Voltei. Então, é como se ele sentisse, gente, ele sente, né? Que ela menciona. Ele sente uma desconexão com essa base dele para ir para o futuro. Então, sim, né, para esse menino vai ser muito, muito importante que ao longo da vida, né, ele trabalhe esse Quirón, esse Netuno aí, porque o que foi a infância dele é um pouco confuso para ele. E lembra que esse Quirón em peixes fala muito quem tem, né, Quirón em peixes, a pessoa tem dificuldade de se sentir parte de algo. Olha que interessante. Quirón em peixes, uma das características a pessoa tem dificuldade de se sentir parte de algo. Lembra que eu mencionei da constelação? Somos 50% pai e 50% mãe. Quando existe uma desconexão com uma dessas partes, a gente tem dificuldade de se sentir inteiro. A gente tem dificuldade de se sentir parte, de se sentir pertencente a um sistema. Porque o pai dele faz parte de um sistema, certo? Então, né, vamos lá. Esse menino tem um pai e uma mãe, né? O pai não deu atenção para ele e tudo mais. Porém, esse pai faz parte de um sistema familiar que essa criança também faz parte, entendeu? Você faz parte do sistema familiar do seu pai, você não tá desconectado. Então, vamos supor que você não quer mais ter relacionamento com seu pai. Mas você não tem como cortar essa conexão que você tem com o sistema familiar do seu pai. Você faz parte desse sistema. Entende o ponto? A gente como é profundo. Então, você faz parte de todo esse sistema. Essa criança faz parte
Então, o que acontece também? Normalmente, quando aquela criança, né, aquela pessoa, né, até às vezes adulto já, não tem contato com o pai, ela também não tem contato com praticamente ninguém da família do pai, né? Ela é totalmente desconectada das outras pessoas, mesmo que as outras pessoas não tenham feito nada pra ela, entendeu? Mas por N motivos, claro, né? Ao longo da vida não existiu essa conexão. E aí a pessoa se sente desconectada, ela não se sente parte. Então, ela não se sente parte, mas ela faz parte. Então, sua mãe e o seu pai, eles fazem parte de um sistema familiar que você também faz parte. Você faz parte desses dois sistemas. Então, para essa criança, estar afastada do pai a faz com que ela também esteja afastada do sistema familiar do pai dela, que também é dela. E isso, né, não é saudável, entendeu? Quer dizer, então, que ela vai ter que conviver, gente, com a família inteirinha do pai o tempo todo? Não, não quer dizer. Mas como ela enxerga esse sistema? Ela se sente parte desse sistema? Porque tudo bem. Eu, por exemplo, eu sou muito apegada à família da minha mãe. Muito apegada. Muito mesmo. Né? As minhas tias são as minhas melhores amigas. Nossa, eu tenho um amor pelas minhas tias. Elas são minhas melhores amigas mesmo, assim. Tipo, de quando eu contar as coisas, a gente... Nem parece que é minha tia, parece que são minhas amigas. E eu tenho umas tias que parecem minhas mães, assim. De tão que a gente é apegado. Mas assim, eu cresci muito próximo à família da minha mãe. A gente se parece bastante, né? E eu cresci mais afastada da família do meu pai. Por vários motivos. Só que assim, não existe um problema, entendeu? Eu não sou mais afastada deles por um problema. Não é a questão de, eu detesto eles, acho tudo horrível. Não, de jeito nenhum. Quando a gente tá junto, é muito legal. Tem uma prima que a gente conversa muito. A Alessandra, nossa, eu amo, ela é super maravilhosa, assim, inteligente, divertida, responsável, eu amo. Só que a gente cresceu mais afastado por várias coisas. Então, assim, o problema é você não conviver ou o porquê? O porquê você não convive? É o porquê. Então, assim, tá tudo bem eu não conviver tanto com eles. Mas, né, por que não tem problema? Porque eu não tenho problema com eles. Tá tudo bem, eu amo todos eles. Eu só não convivo muito. Convivo mais com a família da minha mãe, que a gente tem muita afinidade e eu cresci. Eu morei com a minha avó um tempo. Então, assim, eu tenho muita conexão com a família da parte da minha mãe. Só que, pra essa criança aí, se ela não se sente parte desse sistema, ela se afasta e aí ela sente esse afastamento e ela sente essa falta. Porque a nossa família de origem, ela faz parte dessa construção de quem a gente é. A gente se entende através do entendimento da nossa base. Então, é muito importante. Então, sim, para ele é muito importante essa questão, né? É muito importante que ele, em algum momento, porque vocês viram, né, gente, no mapa desse menino. Você viu o potencial de carreira que ele tem, gente? Ele tem um potencial de carreira incrível aqui. Esse aqui vai ser um menino que a mãe já fica dando tchau pra ele, viu? Porque esse aqui vai ser um menino que vai querer ir pro mundo, vai querer fazer intercâmbio, morar fora, sabe? Ter profissões de destaque, cargos de destaque, com certeza. Então, imagina, gente, ele tem um potencial incrível pra ir pra vida, fazer as coisas. Mas ele tem algo ali que ele vai precisar trabalhar para ele desenvolver todas essas habilidades aqui de uma forma muito mais fluida. E assim, de novo, gente, não quer dizer que se ele não olhar para isso, ele nunca vai conseguir ser bom na carreira. Não, não é isso. Mas às vezes é aquela pessoa que já conseguiu coisas boas na carreira, mas ela não desfruta, ela não consegue desfrutar, tá sempre insatisfeita, tá sempre buscando mais, ela não fica feliz, fica uma coisa estranha, sabe? Então, para ela atingir no seu máximo potencial, ela conseguir se sentir feliz, plena com relação ao seu futuro, essa criança, né, em algum momento da vida dela, claro, que agora a criança, a mãe tá fazendo o melhor que ela pode, tentando aí incluir esse pai, e a gente, assim, de verdade, parabéns para essa mãe, né, que não fala mal do pai. Gente, isso é tão importante, assim, eu sempre friso isso, assim, para as minhas clientes. Eu falo, olha, independente do problema que você teve com o pai da criança, não vai falar mal do pai da criança pra criança. Sabe o que acontece, gente? Olha como isso é forte. A gente estuda isso muito na constelação familiar também.
Quando a mãe fala muito mal do pai para aquela criança, inconscientemente aquela criança entende que metade dela não serve, que metade dela não é boa. Por quê? Ela é metade daquele pai. Ela tem características daquele pai. Então, quando a mãe rejeita o pai e mostra muito essa rejeição pro filho, é como se a mãe estivesse rejeitando parte daquela criança. É tudo um processo inconsciente, gente. Então, é óbvio que a mãe não faz isso com essa intenção. Claro que não. A mãe faz porque ela tem uma mágoa, tem uma dor ali. Ela não tem essa consciência. Tanto que várias mães, quando têm essa consciência, elas mudam completamente a atitude, né? O posicionamento. Então, a mãe não faz isso por querer, né? Não é assim por querer. Mas é legal ter esse entendimento. Se nós somos metade pai, metade mãe, a gente pertence a esses dois sistemas. Se existe a rejeição de uma dessas partes, é como se a pessoa se sentisse incompleta. Então, outro processo muito forte que acontece com uma criança. Quando uma criança cresce com uma mãe que fala muito mal do pai para aquela criança, a criança inconscientemente pode gerar uma culpa por amar aquele pai. Por quê? A criança está conectada com os dois sistemas, lembra? Então ela está conectada com a mãe e está conectada com o pai. E aí, quando ela ama o pai, ela se lembra da mãe falando mal do pai, entende? E aí ela sente culpa. Por quê? Porque ela pensa, nossa, mas eu amo a minha mãe, mas minha mãe odeia o meu pai, então eu não posso amar meu pai, porque ela se sente traindo a mãe quando ela ama o pai. Olha a confusão que acontece na cabeça. Entende, gente? Então é muito forte isso. Então, se você é mãe, eu sei que, né, a gente vai fazendo o melhor que a gente pode aí na nossa vida, mas se você é mãe, não está mais com o pai da criança, tenta não ficar descendo a lenha no boy, que às vezes foi um horror mesmo, gente, né? Não é passar um pano aqui pro pai, não. Só que outro ponto é que a gente tem que entender que existe uma relação mãe e pai ali, né? O homem e mulher, quer dizer, homem e mulher como casal. E existe uma outra coisa completamente diferente, que é mãe e o pai. Então, eu não tenho nada a ver com a relação de casal dos meus pais. Eu tenho a ver com a relação de mãe e filha, pai e filha. Então, como filho, a gente tem que absorver e se aproveitar, né, daquela fonte do jeito que ela é. Porque senão a gente interfere muito naquela questão, gente, de como o que foi o casal, como é o casal, e vira, como a constelação chama de emaranhado, entendeu? Nossa, vira um emaranhado, gente, vira um negócio muito doido. Então, e por isso que eu reforcei que eu achei tão legal ela falar aqui que não fala mal do pai pro menino. De novo, maravilhosa, viu? Parabéns, isso é muito bom. Vai fazer muito bem pra ele, porque se um dia ele quiser se reconectar com o pai, talvez, né, gente, a gente não sabe o futuro, pode ser que esse pai um dia se arrependa, né, quem sabe, né, mas enfim, se um dia isso acontecer, essa criança não vai ter culpa de se conectar com a energia do pai. Por quê? Porque a mãe não odeia, não transmitiu aquela mensagem, entendeu? Então ele não se sentiu rejeitado, né? E assim, gente, esse conhecimento é muito profundo, né? Assim, tô me estendendo bastante, né? Sei que vocês já estão indo no horário de almoço, eu já vou finalizar então a live. Porque esse assunto é muito extenso, né? Eu posso ir trazendo, se vocês quiserem, posso trazendo esse assunto em outros momentos, né? Pra gente explanar. Minha cachorra espirrou. Saúde, Margot. Saúde. Aí eu posso trazer esse assunto mais pra frente, pra gente, né, ir entendendo um pouco mais. Mas eu vou encerrar aqui pra todo mundo, né, ir para suas atividades. Muito obrigada, gente, por todo mundo que ficou aqui comigo até o final, tá? Obrigada mesmo. Eu vi que não tem nenhuma perguntinha, né? Gratidão demais. Eu amo essa troca, vocês sabem. Amo tudo que vocês me mandam aqui. Até domingo, né? Domingo a gente tem live 8 horas da noite, né? Sobre mais algum outro assunto do mapa. E é isso, gente. Boa tarde, um beijo e fica com Deus.